E aí pessoal, tudo certo? Hoje é uma aula para segundo colegial sobre o tema dilatação linear. A dilatação linear, especificamente, é o estudo da dilatação de um corpo em uma única dimensão, no seu comprimento. Nós sabemos que quando um corpo ele é aquecido, os seus átomos e moléculas eles passam a se agitar mais e se distanciar. E esse distanciamento acaba resultando no aumento de volume do corpo, ok? Hoje nós estudaremos somente o aumento do comprimento desses corpos, ok? Então é chamado de dilatação linear em uma dimensão. Para calcular aí o nosso aumento, nós chamaremos ele inicialmente aqui de ΔL. O que é esse ΔL? Nós teremos uma barra de um comprimento inicial L0, ok? Então L0 é o tamanho inicial dessa barra. E após o aquecimento, essa barra ela vai crescer para um tamanho final L, ok? Então L0 inicial, L final. E esse pedacinho aqui, que é o aumento, quanto ela cresceu, nós chamamos de ΔL. Lembrar que o delta em física significa variação, quanto variou o comprimento desse corpo. Perfeito? Aqui no caso será um vergalhão de aço, tá certo? Então vai ser dado o tamanho desse vergalhão, 2 metros. A temperatura inicial desse vergalhão, 20 graus Celsius. Então, quando disse que a temperatura inicial é 20 graus Celsius, quer dizer que ele tem 2 metros inicialmente a 20 graus. E nós vamos aquecer aí esse vergalhão de aço até 50 graus. Então, é uma situação que pode acontecer, por exemplo, na construção civil, num dia muito quente, com o sol incidindo diretamente na parede. Esse vergalhão de ferro ali que estão nas colunas da casa ali, poder chegar até 50 graus, ok? Então nós vamos calcular quanto cresce esse vergalhão, perfeitamente. Como ele é feito de aço, está dado aqui o coeficiente de dilatação do aço, tá? Essa informação, quando se deseja calcular o aumento desses corpos em um exercício, sempre vai ser dado aqui o valor de dilatação, e não precisa se preocupar. Então nós vamos aprender a substituir na equação e a multiplicar, ok? De forma bem simples. Qual vai ser a variação do meu comprimento? Primeiramente, o comprimento inicial da nossa barra, nosso vergalhão de aço, 2 metros. Ele era feito de aço, o coeficiente do aço está dado na questão, 11 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, de novo, ΔT. O que é a variação de temperatura? Quantos graus variou? De 20 até 50 graus, nós sabemos que ele aumentou 30 graus. Mas para a gente nunca errar, é só pegar o valor de temperatura final e subtrair do valor de temperatura inicial. Ok? Cuidado com os jogos de sinais, caso apareçam temperaturas negativas. Perfeito? Vamos resolver primeiramente a nossa temperatura aqui dentro da chave. Vamos repetir todo mundo. Coeficiente de dilatação vezes 30. Perfeito? E aqui nós vamos deixar aqui nossa potência de 10 para fora da equação e vamos multiplicar somente os números. 2 vezes 11 vezes 30. 2 vezes 11 é 22. 22 vezes 30 aí, 660. Perfeito? Então nós temos que o nosso aumento do comprimento é 660 e o 10 é menos 6 que eu não multiplico. Eu posso multiplicar por um número que tem uma potência diferente do meu. Tá certo? Como essa resposta ela será dada num exercício, por exemplo, para eu assinalar uma questão de múltipla escolha, ela será dada sempre em notação científica. Então nós temos que tomar cuidado, que essa resposta ela pode aparecer assim, 6,6 vezes 10 elevado a menos 6. O que é que eu fiz aqui? Desse número que eu tinha 3 casas, uma centena, passei para um número unitário, 6,6, ok? Eu tirei 2 casas desse número aqui, porque a nossa vírgula, lembra que ela está sempre no final do número, então 660,0. Quando eu aproximo essa vírgula aqui, eu pulo 2 casas para trás, ou seja, eu retiro 2 casas decimais desse número e somo elas na minha potência, ok? Então essas 2 casinhas aqui, eu escondi elas lá em cima, perfeitamente. Eu acabo aqui
de resolver essa conta, está dada a resposta do exercício. Então o nosso ΔL, ele é de 6,6 vezes 10 elevado a menos 4. O quê? Metros, ok? Porque se o meu comprimento foi dado em metros, a minha variação de comprimento também será dada em metros. Beleza, galera? O que pode acontecer é, muitas vezes, a gente tem que somar isso ao comprimento inicial. Então, antes de eu somar, eu preciso anular essa potência aqui. Então, eu sei que este número aqui ainda tem 4 casas a menos, perfeito? Então, eu vou tirar 4 casas desse número, vou pular o 6 e mais 3 casas, ou seja, mais 3 zeros, de forma que 1, 2, 3, 6 metros. Tá? Dá uma conferida lá, ó, 6,6, vou pular 4 casas para trás, 1, 2, 3, 4. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje, muito obrigado. Esse exercício aí está aparecendo em algumas listas de exercícios sobre dilatação, beleza?